Irmãos e irmãs, liturgia desse 23º domingo do tempo comum, primeira leitura, nos apresenta um resumo de toda a profecia de Isaías no que se refere à messianidade, ao Messias que vem para salvar, justamente apresentando a ação do Messias em relação aos mais fracos, aos mais necessitados. A imagem do coxo, do surdo, do mudo, a imagem do que era seco e se torna fértil e assim por diante. O contexto dessa leitura se dá quando o povo ainda estava no exílio e fora da sua terra foram tirados de tudo aquilo que eles tinham como o maior tesouro, a terra que Deus concedeu a eles, o seu templo, e assim um povo sofrido, marginalizado, um povo estrangeiro numa pátria que não era deles, um povo que era oprimido, inclusive em contexto religioso. Então, a palavra de Isaías é uma palavra de ânimo para eles, falando da justiça do Senhor que vem para salvar. Criai ânimo, não tenhais medo. Nós muitas vezes precisamos escutar essas palavras da Escritura para que possamos assimilar a palavra de Deus à nossa vida, porque a história do povo de Israel, a história do povo judaico no tempo de Jesus, a história também dos sofredores, dos doentes, dos oprimidos, não é uma história diferente daquela que nós temos hoje no nosso meio. Cada um, com certeza, tem a sua cruz, tem as suas dificuldades, tem o seu exílio, cada um passa por provações e, diante de tudo o que pode faltar na nossa vida, devemos ter a certeza de que o que permanece é a presença e o amor de Deus na nossa vida. Uma presença e amor que nos permite caminhar enfrentando justamente todas essas dificuldades. Também nesse contexto da primeira leitura, nós precisamos pensar que essa surdez, essa impossibilidade de andar, a mudez, a sequidão, a infertilidade daquilo que Isaías nos apresenta, se dá também num contexto de sentido de existência, não somente da limitação física, mas são as faltas de sentido que nos colocam numa aridez espiritual, num caminho de desumanidade. É como se o ser humano estivesse desencontrado da sua humanidade. E nós bastamos olhar os noticiários, ver as notícias por aí na televisão, na internet e percebermos a que ponto o ser humano chega superando, num sentido negativo, a sua condição divina de filho de Deus, abraçando simplesmente aquela condição selvagem, aquela condição de frieza, de violência, de agressão. Quantas vezes nós vemos e nos escandalizamos pelas atitudes próprias do ser humano, atitudes que nos chocam. E aí nós nos perguntamos justamente isso: a que ponto o ser humano consegue chegar num caminho de autodestruição, não somente daquilo que nos cerca no sentido da criação, da casa comum, como nos diz o Papa Francisco, mas também da destruição do nosso semelhante. Como que nós nos chocamos, nós nos escandalizamos com as atitudes de destruição que o ser humano impõe na vida do outro. E quando nós pensamos nessa destruição mútua, não basta ser somente no sentido de tirar a vida, mas quantas vezes nós impomos justamente um estado de opressão, de desolação na vida das pessoas que nos cercam. Devemos ter a consciência disso, para corrigirmos essas ações e nos colocarmos num caminho de conversão, permitindo que o toque de Deus na nossa vida cure todas essas debilidades do nosso interior e da nossa existência. Papa Francisco, também São João da Cruz, falam da desertificação espiritual, que significa justamente a construção da sociedade sem Deus, aonde o ser humano se coloca acima de Deus, acima de todas as coisas. Esse foi o caminho que Adão empreendeu na sua existência. Havia uma integração total entre Adão e Deus.
E ali, a partir do momento em que ele rompe com Deus pela sua desobediência, então o ser humano começa a caminhar distante do seu Deus, e muitas vezes até de uma forma consciente. E nós vemos por aí no meio da sociedade como os autoproclamados ateus, as sociedades, as nações que têm orgulho de dizer que esta é uma nação sem Deus. Nós começamos a testemunhar a perda dos valores, do sentido de existir em Deus. E enquanto cristãos, discípulos, discípulas de Jesus Cristo, nós não podemos permitir isso. Não abraçando um caminho de violência, mas dando um testemunho da nossa fé, dando um testemunho da construção do reino de Deus já entre nós. Também o Evangelho vai de encontro àquilo que nós escutamos do profeta Isaías na primeira leitura. No início nós escutamos o evangelista dizer que Jesus saiu de novo. O movimento de Jesus se dá sempre em saída. A ação de Jesus nunca é estática, nunca é parada. Jesus está sempre em movimento, indo ao encontro das pessoas. E o bonito perceber também, a partir da leitura de hoje, é que Jesus sai de novo, mas também aqueles que necessitavam foram ao encontro de Jesus, trouxeram então um homem surdo. Jesus sai, e aqueles que estavam distantes trazem, fazem o encontro, proporcionam esse encontro sublime, capaz de romper com todas as debilidades humanas, físicas e espirituais. Apresentam esse homem surdo que falava com dificuldade. Essa mudez, a mudez originária, se refere à desobediência do ser humano, que rompe com Deus e cria um caminho de autossuficiência, onde nós empreendemos um caminho próprio, distantes desse Deus que nós, aqui como cristãos, como discípulos, como filhos de Deus, queremos dar um testemunho. Jesus sai de novo, mas também faz a imagem do Deus que sempre vem ao encontro da humanidade. Nós escutamos isso em todo o Antigo Testamento. Deus vem ao encontro do povo inúmeras vezes, por meio de profetas, por meio de muitos homens e mulheres, por meio de um caminho libertador da escravidão. E nós precisamos nos conscientizar disso para reconhecer qual tem sido a minha prisão, qual tem sido a minha falta de sentido, a minha mudez, a minha cegueira, a minha surdez. Nós precisamos identificar isso como um sinal de espiritualidade, para rompermos com aquilo que nos impede de vivenciar uma graça maior diante de Deus. E aí nós percebemos também, na leitura do Evangelho, que Jesus se afasta com o homem. Jesus promove um momento de intimidade daquele que necessitava com aquele que vem suprir as suas necessidades. Nós precisamos silenciar muitas vezes o nosso coração, nos retirarmos do meio de tantas confusões que nos cercam, de tanto barulho, para fazermos esse encontro com Deus. E aí precisamos também nos perguntar, como eu tenho promovido esse encontro íntimo, pessoal com Deus? Nós temos um encontro comunitário na Eucaristia, nos nossos momentos de reunião, das nossas pastorais, dos nossos grupos, às vezes dos nossos momentos de oração em família, mas também pensar na nossa intimidade com Deus, ajudar as nossas crianças a construírem esse momento de intimidade com Ele, fazer com que as crianças percebam a importância de retirar um momento do seu dia, das suas atividades, do seu tempo, para fazer o silêncio fértil onde Deus fala, onde Deus nos comunica alguma coisa. Então é importante que as famílias possam fazer com que as crianças entendam a importância desse momento, além da oração familiar, da oração comunitária na igreja, também o seu momento de intimidade com Deus. Porque ali muitas vezes onde elas vão trabalhar essa dimensão da entrega da própria vida nas mãos de Deus. Algo que talvez nós, adultos, temos um grande risco de perder, porque temos tantas coisas para fazer, tanto trabalho, tantos afazeres, e às vezes aquilo que oferecemos como um momento de intimidade com Deus se torna algo pequeno, algo muito resumido.
Que seja pequeno, mas que seja fértil, que seja profundo. O que importa não é a quantidade desse momento, mas o quanto ele nos coloca diante de Deus, no momento de reflexão interior, onde nós entramos em contato conosco mesmos, onde nós percebemos as nossas fragilidades e também estabelecemos um caminho de conversão e transformação da própria vida. Precisamos dessa atitude interior para que aquilo que é exterior, aquilo que depende de nós, possa ser transformado. E quando nós fazemos isso, nós assumimos a nossa condição de colocarmos Deus acima de nós e não começarmos as coisas a partir de nós mesmos. Tudo tem princípio em Deus, tem que ter o princípio em Deus. E esse momento de intimidade, da nossa espiritualidade, da nossa oração pessoal, deve nos ajudar a fazer isso. Na carta de São Tiago, nós escutamos o patriarca dos 12 apóstolos, aquele que foi o bispo de Jerusalém, nos ajudar também numa dimensão própria e concreta da nossa vida cristã, que é não fazer acepção de pessoas. Como filhos e filhas de Deus, nós somos iguais diante dele. E sendo irmãos e irmãs, os filhos e filhas de Deus, nós não podemos nos tratar com um comportamento de insensibilidade, indiferença, de superioridade, subjugando as pessoas, oprimindo aqueles que estão ao nosso redor. Diante de Deus, independente da nossa cor, das nossas posses, da nossa condição social, independente da nossa estrutura familiar, nós somos todos iguais diante de Deus. E é algo muito concreto também que nós precisamos ajudar as nossas crianças a entenderem. Porque é muito triste quando nós vemos já no comportamento das crianças essa atitude muitas vezes egoísta, autossuficiente, vaidosa, prepotente, que aprendem das suas casas, daquelas pessoas com quem eles estão convivendo. Então nós precisamos plantar essa semente da fraternidade, onde nós nos reconhecemos como irmãos, como filhos e filhas de Deus, e que diante dele não há diferença. E nós podemos ver isso na prática muitas vezes, quando dentro de casa os filhos são tratados de uma forma diferente, uns mais privilegiados do que outros. Ficam feridas, traumas, sentimentos, mágoas, tantas outras coisas que podem surgir desse tratamento diferenciado. Dentro de casa, também esse comportamento da família deve ser mudado, olhar a todos com igualdade, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, mas sempre em vista da ação dessas crianças que um dia vão assumir os nossos lugares no mundo e assim fazer a diferença a partir das virtudes evangélicas. Ficam algumas tarefas para nós hoje, algumas atividades que possam nos ajudar na nossa reflexão interior, no nosso processo de conversão. Esse mês de setembro nós celebramos o mês da Bíblia. Trazemos para a nossa reflexão a importância da Sagrada Escritura, onde Deus fala conosco. Então, uma primeira tarefa é abrir espaço para a leitura da Sagrada Escritura, seja de modo particular, mas também em família. Fazer esse momento de escuta, nós falamos demais, escutamos de menos aquilo que Deus tem para nos ouvir. Pedimos muito, agradecemos pouco, então vamos inverter um pouco essa nossa atitude, esse nosso comportamento, abrindo os nossos ouvidos à palavra de Deus e superando essa fragilidade humana da surdez. Uma outra coisa, o diálogo com Deus, trabalhar esse momento particular, individual, da intimidade com Deus, permitindo que Ele fale com cada um de nós, fazendo o silêncio necessário para que Deus possa alcançar o nosso coração. E uma terceira tarefa, reconstruir aquilo que está ao nosso redor, seja a criação, as nossas relações humanas, o nosso comprometimento com a palavra, com o reino de Deus, recriar, reconstruir aquilo que Deus nos concede como obra criada e também a nossa humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.